Olá, uma boa noite para você. Está no ar o Rede TV News. A guerra no Oriente Médio causa problemas para o Pentágono nos Estados Unidos. Por causa das manobras militares no Irã, as Forças Armadas Americanas estão ficando sem arsenal bélico. No meio disso tudo, a cúpula militar do governo Trump passa por mudanças críticas. Tudo às vésperas de nova rodada de negociações com o Irã. O governo brasileiro faz mudanças no mercado de bets e bloqueia 27 plataformas de apostas que atuam no mercado de eventos imprevisíveis, como mudanças no mercado financeiro, entre outros. Medida não afeta apostas esportivas e jogos online já regularizados pelo Ministério da Fazenda. E você vai ver Robson Gonçalves de Oliveira, você vai conhecê-lo, o operador de máquinas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que se transformou em um dos heróis da maratona de Boston, nos Estados Unidos, ao ajudar um competidor a terminar a prova. O ato de altruísmo rodou o mundo e o transformou em superstar do esporte amador. E a gente começa essa edição do Rede TV News falando na guerra no Oriente Médio, porque o Pentágono corre contra o tempo para restabelecer o arsenal militar após semanas de ataques contra o Irã. Enquanto isso, um e-mail obtido pela agência de notícias Reuters levanta dúvidas sobre o futuro da Aliança Americana e outros países da OTAN. E a defesa dos Estados Unidos ainda passa por mudanças na cúpula militar às vésperas de nova rodada de negociações no Paquistão. Tensão entre líderes da Aliança Militar do mundo. A agência de notícias Reuters obteve um e-mail interno do Pentágono enviado a altos níveis do governo. Segundo o documento, o Departamento Militar americano estaria demandando opções de retaliação contra países da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, que, na visão dos Estados Unidos, falharam em apoiar operações militares na guerra contra o Irã. Entre as ideias discutidas estaria remover a Espanha de cargos de liderança ou até mesmo da própria OTAN por completo. O governo do premier espanhol Pedro Sánchez seria irritado à administração de Trump após recusar o uso de bases em seu território para operações ligadas ao conflito. A posição do governo espanhol é clara: plena cooperação com seus aliados, mas sempre dentro da estrutura do direito internacional. O documento também sugere rever a posição americana em relação à soberania do Reino Unido nas Ilhas Malvinas, um tema sensível e que pode aumentar ainda mais o atrito com aliados históricos e gerar desgaste diplomático diante da visita do rei Charles III aos Estados Unidos, que está agendada para a semana que vem. A hesitação britânica em oferecer apoio total aos Estados Unidos durante a guerra teria gerado as críticas. O impacto diplomático vem acompanhado de um outro problema, o custo das operações do Oriente Médio. Os Estados Unidos vêm gastando bilhões de dólares com o conflito e isso tem criado tensão até mesmo entre a base republicana, já que o presidente Donald Trump prometeu durante a campanha presidencial que ele não gastaria dinheiro em guerras. Os gastos principais têm sido com defesa antimísseis, deslocamento naval, operações aéreas e reposição de armamentos. Apesar do cessar-fogo, um acordo permanente de paz ainda está longe de ser alcançado. O principal impasse neste momento é o bloqueio do Estreito de Hormuz. Especialistas alertam que, se o conflito continuar, os Estados Unidos poderão enfrentar escolhas difíceis no orçamento militar e pressão sobre sua capacidade de resposta em outras regiões do mundo. Na sexta-feira, o secretário de Defesa americano Pete Hegseth, um dos maiores defensores da guerra, anunciou que vê a possibilidade de acordo com o Irã. E uma comitiva americana deve viajar ao Paquistão no sábado para uma nova rodada de conversas diplomáticas com o ministro de Relações Internacionais do Irã. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um soldado que participou do sequestro de Nicolás Maduro em janeiro desse ano lucrou $400 mil, cerca de R$2 milhões, ao apostar justamente na prisão do ex-mandatário da Venezuela. O soldado do exército Gannon Ken Van Dyke, de 38 anos, foi acusado de se beneficiar de informações confidenciais para obter benefício financeiro. O militar atuou no planejamento e na captura de Maduro em 3 de janeiro. Segundo as investigações, Gannon apostou $33 mil e lucrou $409 mil em esquema de apostas.
Paulo Zampoli, conselheiro e amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que brasileiras são, abre aspas, raça maldita e programadas para causar, fecha aspas. As declarações, classificadas como misóginas, foram dadas durante a entrevista à emissora italiana Rai. Zampoli foi casado com a modelo brasileira Amanda Húngaro por quase 2 décadas, com quem tem um filho de 15 anos. A modelo acusa de violência doméstica e abuso sexual. Amanda Húngaro também acusa Melania e Donald Trump no escândalo do caso Epstein. Em reportagem do jornal The New York Times, Zampoli teria usado de sua influência política na deportação da ex-mulher do Brasil. O funcionário do governo americano que atuava em parceria com a Polícia Federal já está de volta aos Estados Unidos. Ele atuava no Brasil desde 2024 como parte de um acordo de cooperação na área de segurança pública. O Ministério de Relações Exteriores adotou medidas de reciprocidade após o governo Donald Trump determinar a saída do delegado Marcelo de Carvalho dos Estados Unidos. O delegado atuou na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, que foi condenado pela tentativa de golpe aqui no Brasil. O funcionário do governo americano que atuava em parceria com a Polícia Federal, então, já está de volta. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, criou um grupo de trabalho para analisar o projeto de lei que equipara atos machistas e de ódio contra mulheres ao crime de racismo. A proposta, batizada de Projeto da Misoginia, é da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, e foi aprovada pelo Senado no mês passado. O grupo de trabalho na Câmara será coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e terá 45 dias para analisar o texto. Segundo Hugo Mota, o objetivo é agilizar a aprovação da proposta. Olha, o presidente Lula passou hoje por 2 procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a equipe médica, não houve intercorrências. Depois de receber alta, Lula foi para a casa dele, na zona oeste da capital paulista. A repórter Estela Freitas traz ao vivo agora todas as atualizações para a gente do presidente Lula, né? Estela, boa noite para você. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. O presidente deve permanecer na residência dele aqui em São Paulo para se recuperar dos procedimentos, pelo menos até domingo, quando está previsto o retorno dele a Brasília. De manhã, ele passou pela retirada de um carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele mais comum causado pela exposição crônica ao sol. A lesão estava no couro cabeludo. Ele também passou por uma infiltração no punho direito para o tratamento de uma inflamação. Segundo o Dr. Roberto Calil Filho, os 2 procedimentos duraram cerca de 1 hora. De acordo com o boletim médico, o presidente Lula deve retomar as atividades habituais a partir de segunda-feira e vai continuar sendo acompanhado por uma equipe de saúde. O presidente tinha compromissos oficiais agendados para hoje nas cidades de Presidente Prudente e Andradina, no interior de São Paulo, mas foram remarcados para a semana que vem. Augusto. Perfeito, Estela. Obrigado por suas informações. E o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, permaneça no comando do Estado do Rio até que o STF determine como será a eleição para o mandato tampão. O Tribunal Superior Eleitoral publicou a decisão que abre caminho para que o Supremo retome o julgamento sobre o tema. O acórdão afirma que a cassação do mandato do ex-governador Cláudio Castro e o vice Thiago Pampolha não teve efeito, porque eles renunciaram aos cargos antes da decisão da Corte Eleitoral. A publicação abre espaço para que o Supremo Tribunal Federal retome a discussão que vai determinar se o governo tampão do Rio de Janeiro será escolhido por eleição direta ou indireta. A análise foi suspensa por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, quando o placar estava 4-1 para uma eleição indireta. O ministro disse que era preciso aguardar a publicação do TSE, que tornou Castro inelegível, para continuar o julgamento. Com o placar atual, faltam 2 votos para confirmar a eleição indireta. O acórdão do TSE afirma que o modelo da escolha do governador tampão depende da forma como o cargo ficou vago. Se foi por renúncia do governador e do vice, deve haver votação indireta, feita pelos deputados estaduais,
Se os dois foram cassados, deve ser convocada uma eleição direta. Ainda não há uma data para o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento. Hoje, o ministro Cristiano Zanin determinou que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, continue como governador interino até o fim do julgamento do Supremo Tribunal Federal. A decisão nega um pedido do deputado Douglas Ruas, do PL, que foi eleito governador para o mandato tampão em uma votação indireta na Assembleia Legislativa. Zanin atendeu a um pedido do PSD, partido do ex-prefeito Eduardo Paes, que quer disputar o mandato temporário se houver uma eleição direta. O mandato tampão vai durar até dezembro deste ano, porque em outubro haverá eleição geral. Apesar do curto tempo, a ocupação do cargo é considerada estratégica, porque pode influenciar a campanha eleitoral. Olha, o governo federal bloqueou 27 plataformas de apostas que atuam no chamado mercado preditivo. A Gabriele Freire traz mais informações para a gente ao vivo sobre esse assunto, né, Gabriele? Tem gente que não sabe o que é o mercado preditivo, você explica para a gente. Boa noite para você, Gabriele. Oi, Augusto, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Explico sim, olha, esse bloqueio ele foi anunciado hoje à tarde e faz parte de novas medidas de regulação no setor de apostas no país. Essas plataformas do mercado preditivo são aquelas em que as apostas são feitas em situações futuras, imprevisíveis, como resultados de eleições, reality shows, clima e até indicadores econômicos. Essas são as plataformas que são o alvo dessa operação anunciada pelo governo federal. As 27 plataformas já bloqueadas são as primeiras, então, que já encerraram as atividades. Hoje, o Conselho Monetário Nacional também anunciou uma resolução que proíbe a oferta e a negociação desse tipo de aposta no país a partir do dia 4 de maio. Essa mudança não atinge apostas esportivas e jogos online, como o pôquer, por exemplo. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, entre 2024 e 2025, o governo chegou a bloquear 39 mil domínios de apostas online irregulares. O ministro também afirmou hoje que o governo tem endurecido essas regras para evitar um endividamento maior de famílias. Vamos ouvir o que o ministro falou. Mesmo para esse universo já autorizado, a gente segue acompanhando, pedindo esclarecimento, endurecendo a regulação, para que a gente melhore a situação do endividamento e da qualidade de vida das pessoas. Os mercados de predição, o que está por trás da aposta é uma enormidade de fatores. Se vai chover, quando alguém vai morrer, qual o resultado de uma disputa qualquer que existe. Existe uma abertura demasiada e que viola a lei. E olha, o INSS, né, a Previdência, vai realizar um mutirão no fim de semana para atendimentos extras. A ação ajuda a reduzir o tempo de espera para quem aguarda concessão de benefícios. 53 agências da Previdência Social em 16 estados vão participar da iniciativa. Ao todo, serão oferecidas mais de 20 mil vagas para a realização de perícias médicas e avaliações sociais do INSS. As regiões Nordeste, Sudeste e Sul concentram a maioria dos atendimentos. A gente costuma mandar cartas de exigência para os segurados que estão com agendamento mais longos, para ele entrar nos canais remotos do INSS, tanto no meu INSS como no 135 ou pelo site também do meu INSS. Aí a pessoa entra lá e pede para remarcar sua perícia antecipando. Além de avaliações presenciais, haverá também a chamada perícia conectada, modalidade de teleatendimento. A tecnologia vai ser disponibilizada em regiões com escassez de médicos peritos. Em fevereiro, o número de processos pendentes no INSS passou de 3 milhões e 100 mil, maior nível desde 2024. Nunca vai acontecer a fila que o pessoal machuca, adoece, tem benefício de prestação continuada, né? Então a gente tem que colocar a fila em níveis aceitáveis, né? Atualmente, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas aguardam para fazer a perícia médica, mais de 700 mil por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Estou esperando o ortopedista desde agosto do ano retrasado. Eu creio que o grande problema que nós temos hoje é a transição da tecnologia para aquilo que era até uns 20 anos atrás,
que era tudo muito pessoal, né? Olho no olho. Desde o começo de 2026, o programa de mutirão do INSS realizou 130 mil atendimentos periciais. O segurado deve comparecer ao local do agendamento com laudos, exames, atestados e documentos com o código do problema de saúde e assinatura do médico. Todo mundo que vai fazer mutirão sai de lá satisfeito, o resultado ali é praticamente na hora mesmo, né? Então é uma forma do INSS estar mais próximo da população mesmo. Estamos de volta com o Rede TV News no Recife, mesmo com a chuva dando uma trégua nas últimas horas. O cenário ainda é de muitos transtornos em vários pontos da cidade. A água acumulada demora a escoar e continua dificultando a vida de quem tenta voltar para casa. Vou tentar chegar em casa. Não tem como alternativa de rodear por lá, é a mesma coisa, a mesma enchente, não tem como. Aqui é a Avenida Recife, uma das principais da capital, que liga a zona oeste à zona sul da cidade. O cenário lembra um rio. São poucos motoristas que se arriscam a passar por essa área. Ciclistas e pedestres precisaram atravessar a área inundada. Algumas pessoas utilizaram charrete de tração animal. Os moradores ficaram ilhados depois que ruas inteiras foram tomadas pela água que invadiu muitas casas. A gente fica procurando notícia, olhando tábua de maré. Carro a gente tira para colocar em rua mais alta, a gente já fica se prevenindo para subir os móveis, porque isso aqui é uma constante, tá? É uma constante, a gente só fica esperando mesmo a água entrar. Essa casa que nós estamos chegando é um primeiro andar e nós gostaríamos de entrar para conversar com os moradores, mas o nível da água aqui dentro é muito alto. E aí vai entrar água suja na galocha. A única saída para conversar com dona Nadijane é pela janela. Está ilhada desde que horas? 4 da tarde de ontem. As chuvas começaram na noite de ontem. Com a maré cheia, a água subiu rapidamente e ruas ficaram tomadas pelos alagamentos. Canais transbordaram e a força da água trouxe muito lixo. Engarrafamentos quilométricos se formaram em vários pontos da cidade. Em Jaboatão dos Guararapes, muita água se acumulou embaixo do pontilhão da estação de metrô. Em Camaragibe, o muro desabou sobre uma casa onde estavam 6 pessoas. Mãe e filho ficaram feridos. Na mesma cidade, em um outro ponto, um raio caiu e moradores registraram um momento do clarão seguido de um forte barulho. O local ficou sem energia. Camaragibe registrou o maior volume de chuvas nas últimas 24 horas. Foram 63,8 milímetros. De acordo com os dados da Defesa Civil, cerca de 1 milhão de pessoas vivem em áreas de risco na região metropolitana do Recife. Na zona sul de São Paulo, um policial à paisana reagiu a uma tentativa de assalto contra um motociclista e matou um dos suspeitos durante troca de tiros com os assaltantes. 2 deles acabaram feridos, um em estado grave. Outros 2 conseguiram escapar numa das motocicletas usadas no crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os criminosos presos faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos de veículos na região, com várias passagens pela polícia. No Rio de Janeiro, um policial de folga acabou morto durante um assalto na porta de casa. O crime foi em Ramos, zona norte da cidade. O bandido chegou de moto e abordou o agente na calçada. O PM armado decidiu enfrentar o criminoso e levou a pior. Everaldo Marcelino Santana Júnior foi alvejado com 2 tiros e ficou caído na rua. O ladrão fugiu levando o celular e a arma do agente. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia vai usar as imagens do circuito de segurança para tentar identificar o suspeito. No Maranhão, uma abordagem de rotina na BR-226, no município de Grajaú, levou a Polícia Rodoviária Federal a uma das maiores apreensões de armas, munições e explosivos do estado. O arsenal, com cerca de 50 mil artefatos bélicos, estava escondido num compartimento falso de uma caminhonete que tinha como destino o Piauí. O motorista preso em flagrante. De acordo com a polícia, o material teria sido encomendado por uma facção criminosa que age no nordeste do país. Olha, comer fora de casa em São Paulo ficou mais caro no último ano. O aumento nos restaurantes foi quase o dobro da inflação oficial, o que obriga o consumidor a mudar os hábitos.
Uma pesquisa mostra que na capital o preço do prato pode variar até 94% dependendo do bairro. O cheiro de feijão fresquinho, mas tem que maneirar. Não pela comida gostosa, é pelo preço mesmo. Muito alta, muito alta. Não acompanha nada, não acompanha a área, não acompanha nada. Subiu muito, se extrapolou. E hoje está levando, não vai precisar cozinhar. Não, porque eu já tenho comida, só estou levando a mistura. O custo de comer fora de casa aumentou quase o dobro da média da inflação oficial em 12 meses. Na prática, significa que o preço do PF da esquina subiu mais do que o seu salário. Para fechar a conta no mês, muita gente tem que mudar ou adequar o planejamento. Além disso, o preço de restaurantes varia dependendo do bairro de São Paulo. O que você paga um prato na Zona Sul, você conseguiria comer 2 vezes na Zona Norte. Um levantamento feito pelo Procon mostra que o self-service na Zona Norte custa R$ 36, enquanto que na Zona Sul é R$ 71, uma diferença grande. Aumentou bastante o custo, né? Desde contas fixas, como água, luz, gás e todos os alimentos. Não escapou nada, tá geral. E é dessa forma que eu faço, cotando, entrando várias empresas, oferecendo, fornecedores, e a gente vai seguindo aí o caminho. Mas nem sempre o restaurante repassa o aumento dos custos. Nesse no centro, a região não suporta mais uma aula. Para não reduzir a clientela, o jeito é perder no lucro. Só que eu não passo, porque eu sei que afeta diretamente o meu negócio. Então eu me espremo, faço tudo o que eu posso, mas eu não aumento. Mas está muito complicado. A orientação do Procon para o consumidor é pesquisar. Mesmo que o preço dentro de um mesmo bairro seja parecido, dá para variar a forma do pedido. Por isso que é importante que o consumidor pesquise. E a pesquisa aponta esse parâmetro, essa indicação ao consumidor, que ele deve pesquisar e, às vezes, também dentro do mesmo fornecedor, do mesmo restaurante, ele pode buscar por outros tipos de pratos, já que a gente identificou que o valor do preço por quilo está mais alto do que o valor de um prato por dia, o prato do dia, o prato feito, por exemplo. Será que você também não está aí olhando para o celular neste momento? Olha, quase metade dos brasileiros passam mais de 5 horas em frente às telas, segundo pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso significa que boa parte da população passa quase o mesmo tempo que dorme conectado. Cenas assim de pessoas com celular na mão se repetem diariamente nas cidades. Seja para ouvir música, trocar mensagens ou guiar o caminho, cada vez mais o smartphone virou uma extensão do nosso corpo. A Stephanie, por exemplo, estava tão conectada que nem percebeu a nossa chegada. O que você está vendo no celular? Ai, moça, que susto. Eu tô mexendo no WhatsApp. E fica o tempo inteiro na rua assim, com o celular na mão? Sim, não. Já a Zuleika não consegue sair de casa sem o celular. Sai sem dinheiro, mas não sai sem o celular. Mas ficar o tempo todo assim conectado não é tão inofensivo quanto parece. Vários estudos já comprovaram que o uso excessivo de telas pode prejudicar a concentração, afetar a memória, contribuir para o desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão, sem falar dos impactos negativos na qualidade das noites de sono. E tem gente que passa quase o mesmo tempo ou até mais usando o celular ou tablet do que dormindo. Isto porque 48% dos brasileiros afirmam passar mais de 5 horas em frente às telas, de acordo com um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ao mesmo tempo, mais de 20% dos adultos nas capitais dormem menos que 6 horas por dia, de acordo com o Ministério da Saúde. E as razões para essa hiperconexão são muitas, desde a facilidade para manter a vida profissional, pessoal e financeira em um só lugar, até pela busca por entretenimento acessível. O celular, as redes sociais, as plataformas, os jogos, enfim, são entretenimento barato, ou seja, uma distração que é viciante, tem ali todos os mecanismos para a pessoa ficar mais tempo na tela, mas ele ou é gratuito ou muito perto disso. Então, quer dizer,
para quem está com o orçamento apertado, sem se dar conta, a pessoa acaba substituindo coisas, aquela ida no shopping, aquele passeio, de repente não tem o parque perto da casa da pessoa e ela não se dá conta, mas ela passa muitas horas online. E com isso, muitas vezes, tempo de vida se perde. A Danu se deu conta disso e agora prefere passar as horas livres assim. Eu prefiro me focar no momento presente, no que eu tô vendo, que eu tô sentindo, as pessoas. Não uso celular no metrô, nada igual a maioria das pessoas. Olha só que legal, as imagens de um brasileiro ajudando um corredor durante uma maratona em Boston, nos Estados Unidos, ganharam grande repercussão no mundo. O operador de máquinas de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, ele que também é corredor, ele conversou com o Rede TV News e falou sobre o gesto de solidariedade e empatia ao próximo, que virou manchete em todo o mundo. Um gesto de solidariedade que viralizou nas redes sociais e encantou o mundo. Na tradicional maratona de Boston, nos Estados Unidos, um corredor americano passou mal a 300 metros da linha de chegada. A imagem mostra ele sendo amparado por um participante e recebe ajuda de outro que chega na sequência. Os três cruzam a linha de chegada juntos, mas essa cena emocionante contou com a ajuda de um brasileiro. O herói de blusa branca é Robson Gonçalves de Oliveira, de 36 anos. Ele trabalha como operador de máquinas e mora em São Bernardo do Campo. Robson não aguentou após ajudar o americano, passou muito mal. O norte-americano ele estava mais na frente, né? Faltava ali para ele uns 300 metros. Ele já estava em colapso, né? As pernas já não aguentavam ficar em pé. Mas eu vendo a cena, como eu estava um pouco mais atrás, eu só estava pedindo para que Deus ali desse um pouco de força para mim, né? E para mim poder ajudá-los, né? Porque é o que eu falei na minha rede social, que duas pessoas, né, são mais fortes do que uma. Ele é corredor há cerca de 10 anos e estava perto de completar o melhor tempo em provas. E coleciona 10 participações em maratonas. Mas abriu mão de tudo isso por um propósito maior, a solidariedade. Quando a compaixão corre junto, não existe a barreira da língua. Tudo isso aconteceu sem o Robson falar inglês. O nosso herói da maratona de Boston ganhou da organização da prova exames de saúde completos para ter certeza que poderia voltar ao Brasil com segurança. Já o Robson retoma os treinamentos visando a prova do ano que vem. Ele consegue conciliar essa rotina de treinos com o trabalho da indústria no ABC Paulista. Levaram eu para a parte da área médica e começaram a fazer os exames. Fizeram eletrocardiograma, fizeram um ultrassom do coração também, tiraram o exame de sangue, mediram pressão. O metalúrgico do ABC ganhou o mundo, mas ele ainda vai demorar um pouco para conseguir responder todas as mensagens e manifestações de carinho que recebeu. As mensagens que eram escritas, né, eu utilizava ali o tradutor automático e também para escrever, pedia também algumas mensagens, eu coloquei português e inglês no meu Instagram, mas com auxílio da tecnologia, né, como é escrito é um pouco mais fácil, a gente não precisa falar e tal, mas recebi muitas mensagens. E a Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, foi homenageada com o WFA President's Awards na WFA Global Marketer Week, evento organizado pela Federação Global de Anunciantes em Estocolmo, na Suécia. O prêmio, um dos mais importantes do setor, celebra o livro Os Desafios e Prazeres de Liderar uma Entidade de Classe, escrito por Sandra Martinelli, CEO da ABA. Sandra também foi reeleita para o Comitê Executivo da WFA. Nas plataformas digitais da Rede TV, você acompanha o programa ABA Talks. O projeto, feito em parceria com a Associação Brasileira de Anunciantes, traz um novo olhar estratégico e dinâmico ao marketing de negócios brasileiro. É só acessar. Olha, faltam só
8 dias, né, para o mega show da Shakira. O show no Todo Mundo no Rio, né? Esse é o nome do evento, que já entrou para o calendário oficial da Cidade Maravilhosa e está movimentando a rede hoteleira no Rio. Há poucos dias do show de Shakira, os hotéis da Zona Sul do Rio já estão com 80% das vagas reservadas para a semana da apresentação. Nas últimas semanas, a procura pelos quartos aqueceu. Nesse hotel, em Copacabana, a taxa de ocupação já está em 90%. A maioria das reservas é para turistas da América Latina. Muitos argentinos, chilenos, colombianos que já são por si só fãs da Shakira, né, desde o berço. Cada dia que vai passando e chegando mais próximo ao show, mais pessoas vêm perguntando e buscando essa hospedagem para não perder esse grande espetáculo. Na areia de Copacabana, o palco já começou montado. Shakira terá à disposição 1.500 metros quadrados, uma estrutura maior do que as usadas nos shows de Madonna e Lady Gaga. O palco de Madonna, em 2024, tinha 812 metros quadrados. O de Lady Gaga, no ano passado, 1.260. A passarela que vai levar a cantora colombiana do Copacabana Palace até o local da apresentação já foi montada. Os fãs também vão poder ver Shakira mais de perto. Uma extensão de 25 metros para frente vai deixar a cantora colombiana mais próxima do público. O palco também terá 680 metros quadrados de telões de LED e ficará a uma altura de 2,20 metros da areia. 16 torres de som e vídeo serão espalhadas pela praia, reproduzindo o show para quem estiver mais distante. São Paulo recebe neste fim de semana o Bangers Open Air, um dos maiores festivais de música da América Latina. Neste ano, o destaque é o show do Angra, que vai reunir a formação que marcou os anos 2000. O evento está com os ingressos praticamente esgotados. Pela primeira vez na história do evento, uma banda brasileira vai ser a responsável pelo show principal do domingo. No caso, o Angra, que vai trazer ao palco uma verdadeira celebração da carreira e também comemorar os 25 anos de Rebirth, disco que marcou a estreia da então nova formação do grupo e catapultou o quinteto a voos maiores, com milhões de discos vendidos mundo afora, versões em português e constantes aparições na TV brasileira e mundial. Além da formação com Edu Falaschi, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli e Aquiles Priester, os integrantes atuais também serão celebrados. Bruno Valverde, Marcelo Barbosa e Fábio Lione estarão em outra parte do setlist. Lione, aliás, está se despedindo da banda brasileira depois de 13 anos e 2 discos de estúdio e um acústico. No lugar dele, entra Alírio Neto, ex-vocalista do Age of Artemis e famoso por participação em musicais, como We Will Rock You, do Queen, e também no projeto dirigido pelos fundadores da banda, Brian May e Roger Taylor, o Queen Extravaganza. O evento, que no ano passado reuniu mais de 35 mil pessoas, acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, nesse sábado e no domingo. Ao todo, 40 bandas vão passar pelo festival, que também privilegia as crianças. Além do Angra, os destaques são o Smith Cousin, que traz o guitarrista do Iron Maiden, Adrian Smith, ao Brasil, junto a Rich Cousin, ex-integrante do Mr. Big. Black Label Society, com Zakk Wylde, guitarrista que marcou a carreira de Ozzy Osbourne. As Garotas da Malvada, banda brasileira que tem conquistado a mídia mundial. E os retornos de Winger, do clássico Miles Away, que toca em todas as rádios do país, dia sim também. E do Within Temptation, que fez um show memorável em 2024 no mesmo evento. Os ingressos ainda estão à venda e variam entre R$ 619 e R$ 1.238.
thousand times. We rise against, we'll always hold the line. Falando em shows nesta sexta-feira, né? Você lembra daquela icônica luva branca cravejada de brilhantes que foi usada por Michael Jackson? Ela vai a leilão nos Estados Unidos. O acessório foi um presente dado ao rei do pop em 1984. Acredita-se que a peça possa ser vendida entre 50 e 100 mil dólares no dia 30 deste mês, quando vai a leilão. É, sem dúvida nenhuma, icônica essa luva, né? Rede TV News fica por aqui, obrigado por sua companhia. Olha, às 9h30 você confere as rapidinhas da fama, não esqueça, hein? Uma ótima noite para você, um bom final de semana, nós voltamos amanhã. Don't